Então, o conflito da autodesvalorização são de pessoas que ficam no ciclo do efeito sanfona, perde peso e ganha peso, sem obter nunca o resultado desejado. Tá? Então, quando a célula entra em necrose, ocorre uma perda de tecido e a célula diminui, né? A célula de gordura começa a diminuir. Por consequência, emagrecemos e apesar de parecer ser algo muito bom, é aí que mora o famoso efeito sanfona, pois as células que sofreram essa necrose voltam a se restaurar e ficam totalmente cheias de líquidos, dobrando seu tamanho, ou seja, acabamos por ganhar peso e engordar novamente. Então esse é o grande problema, a grande problemática aí do conflito da autodesvalorização, né? Como solucionar essas questões? Todos os quatro, né? Se todos na minha casa eram ou são gordos, meu inconsciente biológico pode causar uma resposta biológica que diz que devo engordar para pertencer, pois é dessa forma que reafirmo minha fidelidade ao clã. O biólogo molecular Bruce Lipton nos ensina que 95% ou mais de nossas condutas, né, e enfermidades se originam deste inconsciente biológico. Carl Jung já diz: se não desprogramarmos nossas crenças, elas seguirão governando nossas vidas sem que tenhamos ciência disso. E vamos chamar isso de destino, mas são crenças biológicas. Então, primeiro, você tem que identificar e trabalhar os seus conflitos. Ajudar-se ou ajudar a quem precisa a identificar e resolver esses conflitos. É essencial para ir na causa do conflito e ajudá-lo a perder peso. Acolha e apoie o seu paciente ou a você mesmo, incentivando no momento da ação e da mudança, para que ele assuma as rédeas de sua vida. E por consequência, seu corpo sentirá essa decisão e começará a responder positivamente. Muitas pessoas que começam a buscar forma de emagrecer, elas começam a entender os seus conflitos internos e realmente entram num processo de cura da obesidade. Então, elas conseguem realmente ficar. A maioria não consegue porque não curou o conflito. Aqui o problema é o conflito biológico. 2. Pare de se pesar frequentemente. Lembre-se do conflito de silhueta. Quando você começa a se pesar e vê que não perdeu peso, para se proteger o seu corpo, aumenta mais o seu peso. Você pode até ter achar que tem uma ação consciente de fazer algo mais. Não, eu não perdi agora, mas amanhã eu vou perder. Mas com o tempo você começa a perder essa força de fazer isso, porque é o corpo, é o seu ser biológico que está no comando sempre. Oriente você, se oriente ou oriente seu paciente a parar com a obsessão da balança. Muitas pessoas ficam se olhando no espelho e apontando os defeitos que acreditam ter em seu corpo. Porém, essa atitude, além de não ajudar ainda, pode atrapalhar no processo de perda de peso. A aceitação do corpo é essencial para diminuir qualquer desvalorização que seu paciente ou você tenha contra ele e ajudará imensamente a combater o efeito sanfona. Quanto menos você ou seu paciente colocar seu foco nas coisas que não gosta em seu corpo, como por exemplo as gordurinhas, menos ele entrará em conflitos e menos seu corpo irá responder. É simples assim, tá? Tem pessoas que quando começam a perceber já tem eliminado 10 quilos, 15 quilos e em pouco tempo, mas eu tenho que manter. Aqui um conselho interessante é tome banho de água do mar. Você sabia que foi comprovado que a água do mar ajuda a acabar com a retenção de líquido? Quando estamos no mar, o corpo sente como se voltasse para casa. A água do mar tem muitos minerais, restaura os tecidos e ainda possui propriedades anti-inflamatórias que faz com que urinemos mais do que estamos acostumados no dia a dia. Na Nicarágua já existem médicos utilizando a água do mar em seus tratamentos com seus clientes. Está vendo como é possível perder peso de forma tranquila e equilibrada? Então, que tal indicar ao seu paciente ou a você mesmo um bom e revigorante mergulho no mar? Você vai à praia, entra na água, fica mais ou menos aqui por 20 minutos, 1 a 2 vezes na semana. Isso é muito bom para você secar. Obesidade tem a ver com conflitos estruturais de abandono, separação, desproteção e falta de referentes.
Se me abandonam, me deixo desprotegido. Me separo ou me sinto perdido na vida. Significa que estou em perigo de ser atacado ou de não ter acesso a alimentos. Tudo é muito arcaico e primitivo, pois para o seu inconsciente, nós ainda estamos morando nas cavernas, nas savanas da África, nos desertos, nas florestas. Então, para o inconsciente, nós estamos ainda nesse processo, nosso ser biológico. Se você entender isso e começar a se auto-observar, tá? Para ver se você se sente abandonado, desprotegido, separado, com falta de referentes, você vai ter que aumentar de peso para poder dar conta dessas situações. E isso não é bom. Conheça-te a ti mesmo. Despertar o autoconhecimento em si mesmo ou em seu paciente é trivial para que ele se sinta capaz de identificar em que situação tudo isso acontece em sua vida e assim consiga eliminar a culpa e ficar em paz. Ele precisa ter consciência tanto das coisas que lhe fazem bem quanto das coisas que lhe fazem mal. É um treino diário de autodescoberta. Nessa etapa, se oriente e oriente seu paciente para que tenha muito respeito e muita sensibilidade com ele mesmo e lembre-o de que ninguém conhece melhor seu corpo do que ele próprio. A natureza sempre é muito sábia e você precisa empoderar seu paciente para que ele confie nele ou nela, ou seja, para que confie em si mesmo. Então, se conhecer é aqui está como quarto passo, mas é o passo principal, que todos os passos passam por ele. É conhecer a si mesmo, é se observar, é saber se está sentindo aquelas 5 emoções do ser biológico: raiva, tristeza, alegria, asco, nojo ou medo. Essas são as emoções básicas, o resto são emoções secundárias, terciárias, que nós geralmente ficamos apegados às outras emoções. O aumento de peso, o volume corporal, está nos convidando a saltar os bloqueios emocionais, as fidelidades familiares invisíveis e o medo de não pertencer a um clã ou família. É um recado do inconsciente biológico de que estamos carregando histórias pesadas que já não necessitam seguir conosco. Todos os esforços são válidos e sempre funcionam melhor quando descobrimos a causa emocional que deu origem ao sobrepeso. Desistir dos ataques mentais e sair da zona de conforto é respirar novos ares, como um frescor da manhã. Todos que vivem esse drama de estar acima do peso devem dar a si mesmo a permissão para inaugurar uma outra pessoa que não perpetue estados emocionais relacionados com os ataques mentais, críticas, julgamentos e o famoso apego ao eu tenho razão, eu é que sei. Permita-se as possibilidades de flexibilizar seu sistema de crenças, assumindo uma nova identidade onde ser grande já não seja necessário. O inconsciente biológico não sabe de estratégias mentais de defesa e nem de raciocínios. Por sorte, age sempre em nossa defesa, ainda que seja nos tornando grandes e gordos. Tomar consciência dos nossos bloqueios emocionais é fundamental. O corpo expressa o que a mente cala, e o inconsciente dá as mensagens que precisamos saber para reconhecer qual necessidade biológica não foi atendida. Há que se aprofundar nas histórias e investigar de forma criteriosa e isenta de julgamentos, se realmente queremos curar o que está escondido na mente que governa o corpo de todos nós. Podemos reconhecer as ataduras emocionais com os membros da família, perdoando de forma legítima e definitiva o comportamento daqueles que só fizeram o que fizeram, como fizeram, porque não sabiam ou não podiam fazer de outra forma. Se observarmos atentamente a coerência biológica, veremos que ela é incrivelmente exata. O corpo é um maravilhoso mapa que nos recorda qual é nosso estado emocional em função das circunstâncias que vivemos. Nossa forma de ver, perceber e interpretar a vida nos conta histórias sobre nossa herança familiar do ponto de vista genético e epigenético. Nosso inconsciente biológico é tão preciso e perfeito que nos faz reviver dramas, traumas, bloqueios e medos, apenas olhando para uma determinada pessoa, sem que seja necessário trocar uma só palavra com ela. É muito válido fazer exercícios físicos, dietas, consultar bons nutricionistas, comer de forma coerente, mas é igualmente válido investigar cuidadosamente que condicionamentos inconscientes nos obrigam a viver certas circunstâncias
para honrar os antepassados, porque estamos geralmente vivendo a vida dos nossos pais, nossos avós, nossos irmãos. Nós sempre estamos buscando repetir a história. Então podemos fazer uma nova história a partir desse momento. Muito obrigado, desejo a todos boa sorte e bom entendimento desse processo.